Boa noite a todos os ouvintes da Universitária FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC, e este é um programa de iniciativa da ADUFS, Seção Sindical do Sindicato Nacional de Docentes de Nível Superior, ANDES, cuja diretoria de assuntos de aposentados tenho a honra de ter continuado a assumir na gestão 2025-2023, chapa Democracia e Luta ADUFS em Movimento. Hoje, na presidência do professor do Departamento de Teoria Econômica, André Ferreira, jovem e combativo professor, em substituição à antiga, na liderança da professora ilustre Irenísia Oliveira. O programa Vivenciando a Academia, Histórias Marcantes nas Universidades Federais do Ceará, objetivo é entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas Universidades Federais do Ceará, UFC, UFCA e Unilab, demonstrem a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de sua área de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas, agrárias, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. A entrevistada de hoje é a professora associada Elza Maria Franco Braga, do Departamento de Ciências Sociais da UFC. Graduada em Ciências Sociais pela UFC em 1971, fez 3 cursos de especialização, a saber, Planejamento Urbano e Social em 72, Superintendência na Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que é a SUDENE, fez o segundo Métodos e Técnicas em Pesquisa Social na UFC em 72 e o terceiro Estatística Aplicada às Ciências Sociais em 71. Obteve o mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1978, doutorado em Sociologia na Universidade Nacional Autônoma de México, em 1992, e pós-doutorado também em Sociologia na Universidade Autônoma de Barcelona, da Espanha, em 1998. Tem vasta produção em ensino, pesquisa e extensão, atuando principalmente nos temas cidadania, segurança alimentar, políticas públicas, democracia e desenvolvimento. Foi ainda presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar do Ceará, em 2003 a 2005. Boa noite, professora Elza. Obrigado pela participação neste programa. Gostaria de iniciar essa entrevista, bate-papo, com a seguinte pergunta. Onde nasceu e estudou até a tua formação pré-universitária? Se seguiu algum exemplo familiar ou foi influenciado por algum professor? Boa noite, ouvintes da FM Universitária. Quero agradecer inicialmente ao professor Bosco, que fez esse convite, né, representando a ADUFS, e é uma alegria eu estar aqui hoje, mesmo aposentada, mas eu não perco o vínculo com esta universidade onde eu me formei e onde eu trabalhei mais de 30 anos. Então é uma alegria estar aqui hoje. Você teve, assim, o exemplo familiar? Com relação à primeira pergunta que foi formulada, eu sempre tive uma sensibilidade muito grande pelas questões sociais. Desde muito jovem, estudei no Colégio das Doroteias, né? Lá essa questão era muito central para mim. Então, a minha motivação foi uma motivação mais pessoal, porque eu entrei na primeira turma de Ciências Sociais. Então, eu fiz seleção para um básico e depois da seleção do básico, como a demanda era muito grande para as ciências sociais, houve uma segunda seleção, porque só eram 20 vagas e tinham 50 pessoas interessadas, né? Então, houve uma segunda seleção dentro do básico e eu logrei, né, entrar nesta primeira turma de ciências sociais, que permaneceu muito ativa, né? Apesar do cenário da ditadura militar. Muitos de nossos colegas não concluíram o curso porque foram presos. Então, eu vivi essa efervescência política, né? E, embora ainda jovem e tudo, mas me envolvi, né, de alguma forma, nessa luta que permaneceu durante mais de 20 anos. Então, eu venho de uma família de classe média. Tive a alegria de entrar na universidade muito jovem, com 23 anos eu fiz concurso. Antes eu tinha sido 1 ano horista
Então, essa universidade me proporcionou muita coisa, né, do ponto de vista da minha trajetória formativa. E daí o meu grande envolvimento na universidade, nas atividades de pesquisa, ensino e extensão, porque eu acho que essas 3 atividades articuladas entre si é que asseguram um processo formativo consistente e também de engajamento social e político na sociedade. Eu acho que todo profissional, não é só o da sociologia, mas todo profissional tem que ter uma posição crítica, né, e de engajamento para a gente construir uma sociedade mais justa e mais fraterna. Com certeza, você viveu um período muito nefasto para quem luta pela liberdade e pela autotranscendência do ser humano, né? E deu a sua grande contribuição. Professora, considerando as conjunturas políticas nacional e internacional hoje, que a gente está vendo aí o avanço da extrema-direita, quase uma guerra civil nos Estados Unidos, a Europa, a OTAN contra a Rússia e quase que a gente chegando numa guerra nuclear. Essas dificuldades que o grande capital tem colocado nos países principalmente periféricos, como o Brasil, tentando golpes, como fez com a Ucrânia, como fez lá na Bolívia, como fez no Brasil com a Dilma, né? Como é que você vê essas dificuldades de implementação de políticas públicas, no caso brasileiro? Meu envolvimento com as políticas sociais vem de muito tempo. Por isso, a minha opção de estudar no México. Eu fui estudar no México logo depois de 3 anos que eu tinha feito o concurso aqui. Isto é, primeiro eu fiz meu mestrado, né, como você já se referiu. E no doutorado eu escolhi o México justamente porque eu achava que no nosso departamento, a grande parte do processo formativo dos docentes se dava na Europa ou nos Estados Unidos. Então, eu decidi estudar o México por esse motivo, né, para suprir esse vazio que tinha de conhecimento sobre a América Latina, e também porque no nosso currículo nós não estudamos Marx, porque era proibido, inclusive, tomaram meus livros, um dia que eu ocupara a universidade, tomaram alguns livros meus que eram marxistas, né, e aí isso me estimulou mais ainda a estudar o marxismo, porque eu estudei com um grupo de estudo, não porque o currículo contemplava os clássicos, né? Max Weber, Durkheim, Wright Mills e outros, né? Mas não contemplava o marxismo. Então, eu fui para o México também porque eu queria estudar o marxismo. Professora, eu acho, só interrompendo um pouquinho, a situação do México a partir da gestão passada e hoje com a Cláudia Sheinbaum como presidente, mostra que, mesmo com todas aquelas dificuldades do México de ser vizinho aos Estados Unidos e da questão do narcotráfico, a turma dizendo que seria um governo dominado pelo narcotráfico, o México tem ido muito bem, né? Nas últimas gestões, a passada e agora. E aí eu acho que tem muito a ver, a senhora não acha que tem a ver com esse fato do México ter tido essa liberdade já de há muito tempo para o estudo e o conhecimento do socialismo e do marxismo? Com certeza, porque na época que eu fui, se estudava o marxismo, não era só na pós-graduação, não, é desde a graduação. Então, eu acho que é uma geração que passou, mas que muitos dos professores de lá, os que ainda estão na ativa, eles ainda trabalham. Logicamente que você tem que ver a pluralidade do conhecimento científico, né? Mas uma coisa é você ver a pluralidade e você dar uma centralidade àquelas teorias que querem criar um novo paradigma de sociedade. Então, eu acho que isso ainda continua. Então, retomando a questão, né? Olha, toda vida eu entrei na universidade, o meu foco, porque a tese do meu doutorado, minha dissertação de mestrado, foi sobre a questão da geração do emprego e renda e Sudene, desmistificando que a Sudene foi criada com esse propósito, mas que não conseguiu concretizar por causa do próprio modelo existente, né, que entravou criar essa proposta de Sudene, que era
coordenador Sudene. O economista, que é o Furtado? Celso Furtado. Celso Furtado. Ele não conseguiu porque havia limites estruturais, né? Mas que valeu a experiência da Sudene e tudo, né? Não quero dizer que não foi positiva, né? Mas teve várias limitações. Então, aí no doutorado, eu fui estudar habitação popular, porque eu tive muito engajamento durante um certo tempo com a Federação de Bairros e Favela, com a Pastoral Urbana. Eu fui uma das coordenadoras da Pastoral Urbana, aqui na época do Dom Aloysio Loscheider. Então, eu tinha uma inserção muito grande nas periferias, numa época onde a gente podia fazer trabalho social nas periferias, né? Então, quando eu fui pró-reitora, a discussão das cotas começou quando eu fui pró-reitora de graduação, entendeu? Então, durante muito tempo, o meu olhar, meu foco era a habitação popular e as questões urbanas, né? Depois eu fui ampliando um pouco e coloquei a centralidade também nas questões de Estado, sociedade civil, porque eu estudei muito Gramsci também. E, mais recentemente, a partir da campanha, que se chamava a Campanha do Betinho, né, contra a fome, a pobreza e a miséria, eu fui uma das coordenadoras desse movimento aqui no Ceará. E, a partir daí, eu comecei a centrar minhas leituras, minhas pesquisas na área da fome, da segurança alimentar e nutricional, que é diferente, fome e segurança alimentar e nutricional. E aí eu fui a primeira presidente da sociedade civil num conselho estadual, porque, em geral, os conselhos, quem é o presidente é o secretário daquela pasta que abriga esse conselho. Então, eu fui a primeira presidente de um conselho do governo do Estado. E então eu fiz algumas alternâncias, mas a questão da exclusão foi uma questão, para mim, com muita centralidade. Tanto que esse livro que eu lhe dei agora, ele é um livro que eu coordenei, onde eu escrevo uma boa parte, porque a outra parte, a comunidade também se envolveu nessa escrita, sobre uma comunidade quilombola que eu trabalhei, e ainda trabalho, né, com menos intensidade agora, mas é uma comunidade quilombola que, para muita gente, era desconhecida, que é a comunidade quilombola da Serra do Evaristo, né, que é uma comunidade que é muito proativa, é muito engajada, tem uma plena consciência de que a negritude, para eles, é uma qualidade que dignifica essa comunidade. Normalmente as raças, o poder dominante tende a invisibilizar os direitos, né, das raças, das etnias que não são as majoritárias. E é uma comunidade que está a 110 quilômetros de Fortaleza e a 10 quilômetros de Baturité. E quando eu comecei a ir lá, era tão difícil chegar lá, porque a estrada era péssima. Só subia carro com tração, porque justamente os quilômetros, em geral, eles ficam em áreas mais isoladas, porque na época eles estavam querendo se esconder mesmo, né? Estavam querendo proteção de quem era a favor da escravatura. Então, as políticas públicas, eu dei várias disciplinas na área de ciências de políticas públicas, inclusive também participei de vários cursos do CETRED sobre políticas públicas. Então, esse é o meu chão também, né? As políticas públicas, porque eu considero que a sociedade brasileira ela é extremamente desigual. É um país rico, onde as oportunidades são poucas para aqueles que não têm conhecimento, para aqueles que não estão organizados. Então, por isso que casa as coisas, né? O movimento social é fundamental para que a gente possa avançar dessa perspectiva de construção de uma sociedade mais democrática e justa, né? E minha passagem também pela a Arquidiocese de Fortaleza foi muito positiva para esse engajamento. Eu viajei esse Ceará quase todo,
discutindo a questão da importância das pastorais sociais, inclusive a pastoral urbana. Eu participei da comissão que criou a pastoral urbana aqui no Ceará. Então, essa questão... Há uma correlação de força extremamente desigual. Existe um segmento da burguesia brasileira que é extremamente elitista, que é extremamente autoritária, a ponto de eu escutar vários comentários criticando a Dilma por causa do reconhecimento do trabalho doméstico. Então, você vê uma pessoa que serve na sua casa, trabalha na sua casa e que até então tinha muito poucos direitos. Né? Então, você vê o grau de reacionário. Eu não vou generalizar a burguesia, porque eu tenho amigos que são burgueses, são empresários, mas que têm uma visão crítica, inclusive da próprio segmento que ele representa. Uhum. Então, não é uma coisa que se generaliza, mas a grande maioria, o livro do Gessé mostra muito isso. Né? Isso, o pobre de direita. Né? Então, mostra muito isso. E a universidade pública, gratuita, ela tem essa missão de desenvolver uma consciência crítica. Por isso é que estão bombardeando tanto as universidades públicas por causa disso. Porque as universidades privadas, por mais que elas tenham o seu mérito, eu não quero desfazer do mérito que elas têm, mas, em geral, essa visão crítica não é passada por aula. Quando se privatiza o ensino público, eu acho que a principal vítima é a liberdade de cátedra, né? A gente sabe disso, talvez seja por isso que o poder dominante capitalista sempre tenta privatizar o ensino público e gratuito, né? Porque aí o lucro passa a ser. Mas, professora, pegando esse gancho e passando um pouco para a área assim, do desenvolvimento urbano, né? E que abaixa a qualidade de vida, né, nas grandes cidades brasileiras, como é que você avaliaria, com toda essa tua experiência, essa dificuldade de implantação das políticas públicas? Na área de transporte, a gente está cada vez mais paralisado em congestionamentos, né? Com o crescimento da frota a 10% ou mais ao ano e o espaço viário praticamente não cresce. Não se faz investimento em transporte público e não se faz pelo contrário, a concepção do urbanismo é no sentido de verticalizar e criar polos geradores de tráfego extremos, que fazem com que os fluxos não possam praticamente ser esvaziados, leva muito tempo para esvaziar. Então, do ponto de vista dessa questão democrática, da representação política na Câmara de Vereadores, o que é que a senhora teria a dizer sobre isso? É uma tristeza, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento de muita estabilidade política. A gente está vendo concretamente que muitos das pessoas que foram eleitas para nos representar não representam. É uma representação invertida. Os setores dominantes estão muito mais representados numericamente do que os setores que têm uma visão progressista. Não digo nem de esquerda, uma visão progressista. São as chamadas bancadas do 4B, né? Pois é. Então, e o que dói, Bosco, é a gente saber que na Constituição Federal há um artigo que fala da terra como reserva de valor e não como poder de uso. Então, o que a gente vê é que há possibilidade de regulamentar essa lei para que quem tenha muita terra passe a pagar um imposto territorial progressivo, de acordo. Quem tem só uma casa, paga só o que paga. Mas quem tem uma quantidade de imóvel, quem tem uma quantidade de terreno como reserva de valor e não sem propiciar o valor de uso, seja taxado, que é uma forma de desestimular a concentração de terra na mão de poucos, né? Além da ocupação ilegal. A gente sabe que parte das terras aqui de Fortaleza, elas foram ocupação, foram grilagem, né? E se evoluiu praticamente nada. Pelo contrário, né? A gente vê essa legislação que é
frágil demais. A gente vê prédios com mais de 50 andares. É um absurdo. A gente lembra demais que 14, 15 anos atrás havia muito mais ventilação, era uma cidade muito agradável, então a gente sente na pele. Os ricos têm um ar-condicionado para ligar na casa toda. Não, e tem as suas casas de dunas que vão de helicóptero, né? E tal, é outra coisa. Né? Não enfrenta o trânsito. E eu que morei em Barcelona, eu nunca pensei que o transporte urbano tivesse uma incidência tão grande na qualidade de vida. Com certeza. Tanto que quando nós chegamos em Barcelona, a gente levou o dinheiro do carro da gente para comprar. E algumas pessoas me disseram, você quer ter problema? Compre um carro. Porque estacionamento, pouquíssimo. Então, tudo é feito. E você sempre anda sentado. Quando eu ia para a universidade, o ônibus dizia assim, as horas de partida, 9h51. 9h51, aquele ônibus passava, e como eram frequentes, ninguém ia em pé. Né? Então, isso é uma coisa que valoriza muito. E para quem usa o transporte público diariamente, é muito desgastante. É uma forma de estresse constante. E com a precarização do trabalho, aí a preocupação em chegar na hora, isso é um tormento diário. Né? Professora, mas só para fazer uma interrupção e reforçar o que a senhora está dizendo, é que eu sou da área de transporte, né, de planejamento de transportes, e conheço as grandes cidades da Europa, né, principalmente. E lá, por exemplo, Londres, você está a 3 quadras de uma estação de metrô. Se você descer no metrô, você pode ir até para a Escócia, o país de Gales, com integração com o trem interurbano. A gente pensa que pela superfície, o tráfego de superfície de Londres seja metade de São Paulo. E na realidade, na minha época eu morei lá, era um dobro, né? Eu morei na Inglaterra 4 anos, na época que eu fui a Londres e tal, a frota era o dobro. Mas o pessoal não usava. O automóvel, ele, como qualquer tecnologia, ele não é boa nem má em si, depende do uso que se faz dela, né? Então, só para reforçar o que a senhora está dizendo. Agora, eu queria também sair um pouco aqui para a gente entrar, já que você teve uma atuação militante, não só social, mas sindical, né? E são as duas coisas, andam juntas, né? O sindicato com uma pressão maior política, né? E as organizações sociais colocando na prática os direitos que os sindicatos defendem. Como é que você vê a importância, então, dos sindicatos no que concerne a esses direitos e da formação de visão de mundo, né, política, social, cultural das docentes, que hoje está tão difícil a gente usar o nosso orçamento de tempo pela quantidade avassaladora de informações que a gente tem nos meios de informação? Olha, eu acho que a questão dos sindicatos, o governo, no momento em que acabou com a contribuição sindical, no momento em que defendeu o projeto de terceirização, de precarização, é uma das precarizações do trabalho, né? Então, o sindicato precisa de recursos para funcionar. Então, isso foi a primeira facada que se deu no sindicato, né? Foi a questão da contribuição sindical. Outra coisa que também desestabilizou foi a questão da terceirização. Porque muita gente trabalha, mas não tem direitos, né? Então, isso fragiliza muito a questão a estabilidade no trabalho, né? Então, essas duas questões. E a própria crise que a gente vive hoje, né? De crise de representatividade, fragiliza também muito o sindicato. Que depende da educação. Mas eu, por exemplo, eu participei da criação da ADUFS. Eu fui da primeira diretoria da ADUFS, quando o Agamenon foi presidente. Grande Agamenon. Então, depois eu participei também do Conselho de Representantes. Então, eu sempre fui muito próxima à ADUFS, sabe? As atividades da ADUFS. A ADUFS apoiou alguns eventos que a gente fez nas ciências sociais. Então, eu acho que a ADUFS é muito importante, né? E a gente vê que nas reuniões da ADUFS, a gente sempre espera que o público seja muito mais amplo do que é. Né? Esse é o problema dos sindicatos, mas você sabe que o Fernando Henrique fragilizou muito também as direções sindicais, na medida que ele retirou
porque antigamente, por exemplo, o Lula, quando foi presidente no sindicato do ABC, ele era pago o salário para ficar como presidente do sindicato. Hoje não, hoje o presidente ou qualquer diretor do sindicato que está na ativa, ele tem 3 turnos, porque não existe nem a questão da carga horária abatida por ser presidente ou diretor do sindicato. Então, isso fragilizou muito a luta, o combate, a disponibilidade de tempo, né, para as diretorias dos sindicatos lutarem como vinha anteriormente. Isso foi uma obra do Fernando Henrique Cardoso, na época, né, para fragilizar o sociólogo, né? Que pediu para esquecer tudo que ele escreveu, né? Então, professora, só para a gente tentar, já está se aproximando nosso tempo de final, infelizmente é pouco, eu queria perguntar quais conselhos você daria aos novos docentes no sentido de contribuir mais para o desenvolvimento regional, né? E cada um em sua área, mas sem sua área de especialização, sem perder a visão sistêmica ou holística, que é o que nos permite o conhecimento que eu chamo de conhecimento ético, né? A gente fazer autocrítica e criticar socialmente o que não leva ao progresso do processo civilizatório. Eu acho assim, que todo profissional de ensino superior, que nós temos um papel de porque se você pensar bem, a UFC e a UES, elas formam professores para o sistema de ensino público e privado. Então, essas 2 universidades têm o maior número de programas de pós-graduação. Você vê que a universidade ela tem esse papel, né, de formação. Então, o que eu acho é que a universidade ela tem um papel muito importante quando os docentes articulam ensino, pesquisa e extensão. O professor não pode só ser dador de aula. Só a sala de aula não forma. Com certeza. Né? Então, a preocupação minha e de outros professores as preocupações sempre foram nessa perspectiva, de formar alunos, né, com essa capacidade crítica, né? E eu também dei aula para outros cursos. Não fiquei só nas ciências sociais. Quando eu entrei no básico, todo mundo tinha aula de sociologia. Eu dei aula de sociologia para medicina, para arquitetura eu dava muito, porque eu ministrava sociologia urbana. Então, eu sempre ministrava disciplinas que eram ofertadas para economia e tudo. Eu sempre procurei fazer da sala de aula, não dar receita, mas estimular o aluno a ter uma reflexão crítica sobre essa sociedade que nós vivemos e na perspectiva de mudanças conjunturais e também estruturais. Professora, só infelizmente nosso tempo está praticamente esgotando. Eu quero manifestar mais uma vez o meu agradecimento e a minha admiração pela sua trajetória acadêmica e queria que você dissesse as suas últimas palavras. Olha, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Vocês devem ter sentido, o público deve ter sentido, porque eu tenho um grande amor pela universidade, tenho uma grande paixão, né? Tanto que eu me aposentei e ainda fiquei um tempo como professora voluntária, mas chega um tempo que a gente tem que se afastar mesmo, mas eu acho que a universidade, para mim, é uma força, é uma esperança. E eu desejo que o Custódio, que foi meu companheiro, colega de departamento, possa cada vez mais avançar na sua perspectiva de uma universidade inclusiva, democrática e plural. E que o pluralismo não sufoque a capacidade crítica que a universidade deve ter. Muito obrigado, então, professora, mais uma vez, e boa noite aos ouvintes dessa grande entrevista. Obrigada a todos e a você que nos escutou, a vocês que nos escutaram.